Então, boa noite a todos. Vamos começar então. Obrigada pela presença de todas as pessoas que estão aqui presentes, inclusive as que estão online. Esse é o primeiro evento presencial da ESBRE, que é a Escola de Bares e Restaurantes, nesse ano de 2026. A ESBRE é uma escola, é a Escola dos Bares e Restaurantes. É uma escola voltada tanto para a profissionalização dos funcionários quanto dos gestores e donos de bar e restaurante. É um instituto de ensino que é formado pela sociedade do Instituto Percival Maricato, a Bares SP, tem uma grande participação societária da Brasel São Paulo, que é a Associação de Donos de Bar e Restaurante do Estado de São Paulo, e também tem uma participação da Brasel Nacional, que atualmente conta com mais de 30 mil associados no Brasil. Então, eu queria contar para vocês um pouco da história da nossa escola, que está num momento de renovação. Então, a escola ela já existe há alguns anos. Ela começou com alguns cursos de gestão para os empresários do setor de alimentação fora do lar. Atualmente, ela tem um curso de gestão, que é uma imersão de 2 dias presencial, onde nós temos professores especialistas em cada um dos temas. Eles são consultores, então eles já trabalham com vários segmentos dentro da alimentação, dentro da gastronomia, como buffet, pizzaria, churrascaria, dentro da sua especialidade. Então, nós temos, por exemplo, o Dr. Fábio Gonzalez, especialista em direito trabalhista para o setor. Nós temos também a Deise Serrano, que é especialista em recursos humanos para o setor de alimentação. Todos os professores já têm uma vivência no nosso setor, eles já sabem como trabalhar a sua especialidade dentro dos diversos segmentos do food service. Além disso, nós temos um curso que é uma imersão de recursos humanos. Temos uma parte de recrutamento e seleção, motivação de líderes e algumas metodologias para você reter os talentos no restaurante. E o terceiro curso que nós temos atualmente na grade mensal é o curso de formação de gerentes. Então, para aqueles bares e restaurantes em que o dono ele ainda não tem uma equipe para fazer o treinamento dos gerentes, nós fazemos aqui na ESBRE. Em uma imersão de um dia, nós fazemos o treinamento dos gerentes com relação a processos e as atividades que eles têm que desempenhar no seu restaurante. Nesse primeiro semestre de 2026, nós vamos ter um novo professor, que é o guardião do CMV, que vai dar um curso de compras e estoque também, uma imersão de um dia. Nós temos alguns outros eventos presenciais ao longo desse semestre, que vão ser dia 7, 8 e 9 de abril, a Anuga, que é uma feira de alimentação, que vai acontecer no Distrito Anhembi presencialmente. No nosso site, que é o www.esbre.com.br, nós temos ali uma agenda atualizada de lives semanais para todos vocês. Então, agora, eu queria apresentar os fundadores da escola. Vou apresentar aqui o Dr. Percival Maricato, que é o fundador do Instituto Percival Maricato, um dos fundadores da Brasel e da BRED, né, uma personalidade já premiada da gastronomia brasileira. Bem-vindo, doutor. Para falar para vocês. Boa noite a todos. Um prazer falar com vocês aqui nessa abertura de uma aula da ESBRE, Escola de Bar e Restaurantes. E nós fizemos isso uma porção de empreendedores mais experimentados, eu digo, porque a gente às vezes foi muito atropelado por fatos que são inconvenientes, né? Por irregularidades, por erros que a gente comete, por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, a falta de informação, hoje em dia é desastroso, porque tem muita concorrência. Então, quando se erra, pode ser que não haja possibilidade de recuperação, como havia antigamente, pelo menos. E aqui se trata da área tributária. Eu diria a mesma coisa. É muito ruim, de repente a pessoa acha que está ganhando dinheiro
E não está formando um passivo tributário que está ali em algum canto e que, quando menos se espera, vai ser alcançada por ele, né? Às vezes com uma notificação da Receita, do fisco fazendário, e aí descobre que, em vez de estar ganhando, estava perdendo dinheiro e tem um acúmulo de dívida que pode levar ao risco à própria sobrevivência do negócio, além de patrimônio pessoal em determinadas situações que certamente vocês vão conhecer através da aula. Então é muito importante conhecer, né? Perder tempo não, usar o tempo procurando conhecimento que as pessoas que vêm aqui estão dispostos a partilhar, do que errando para depois aprender e tentar acertar, o que nem sempre é possível. E quanto à reforma tributária, se tem que conhecer sempre, né? Ter continuidade no conhecimento sempre, muito mais algo que é uma novidade, como a reforma tributária, que finalmente foi feita, né? Há décadas que a gente assiste essa novela, que tem que ter uma reforma tributária. Teve, não é a melhor do mundo, mas acredito que vai ajudar muito na gestão de negócios. E espero que todo mundo, então, comece a entendê-la, né? Nesse primeiro período, ela virá gradualmente, haverá paciência do fisco, pode haver consultas, nós aqui estaremos aqui para ajudá-los, mas, de qualquer forma, é preciso levar muito a sério. Talvez ela ajude muito os empresários do mercado de consumo, do mercado do varejo, né, principalmente, porque já temos aí duas medidas que são importantes, como, por exemplo, a isenção de imposto de renda até 5 mil e até a redução até 7 mil e pouco. Olha, quando as pessoas veem um pouquinho mais de dinheirinho no bolso, elas querem se divertir. Então, isso é bom para bares e restaurantes. E tem também, aí, logo mais, a introdução do cashback, que é uma devolução de uma parcela do que o consumidor gasta. E aí, então, tem um aumentozinho da renda que também nós esperamos participar, né? Oferecendo nosso serviço, nossos bares e nossos restaurantes. E também a reforma sinaliza, e nós temos que aprofundá-la, no sentido de uma real distribuição de renda que forme um mercado interno que possa, então, estimular a participação das empresas, a produção em escala, maior ampliação da clientela, do consumo, que é fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Então, quem sair na frente sai ganhando e, como eu falei, conhecimento é quase tudo dentro de qualquer empreendimento. Então, está de parabéns quem resolveu fazer o curso. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Percival, e fundador aqui da escola. E agora eu vou apresentar para vocês um outro sócio aqui da nossa escola, que é o Fábio, fundador da Bares SP. Então, Fábio, por favor, conta pra gente um pouco da história da Bares SP e como vocês estão transformando a gastronomia, formando todos os funcionários. Obrigado. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente fala que, né, a Esbra Escola é uma missão, né? É um sonho antigo do Dr. Percival, um sonho antigo também do Bares SP. Então a gente já tinha alguns cursos operacionais, né, mais voltado para bartender, barista, garçom, e a gente começou a entender essa necessidade de capacitar os gestores, né? Por isso gestão, gerente, RH, delivery, plataforma de compras, né? E a casa aqui é muito viva, né? A gente chama hoje Casa dos Bares e Restaurantes, né? A gente brinca que é um co-work antes de existir essa palavra, porque o Dr. Percival já está aqui desde 1999, né? Então já tinha empresas que atendiam bar e restaurante, hoje 100% das empresas atendem bar e restaurante, e aqui tem muitos eventos de relacionamento, eventos de negócio, né? A gente tem lançamento de produto de bebida, de comida, de software,
software, de legislação, de plataformas, né? Tudo voltado para a melhor experiência do bar e restaurante, tanto para vender mais, como algumas vezes para operar melhor, né? Então melhorar a margem, melhorar a lucratividade, né? Então essa é a nossa missão. O Bares SP, né, trabalha muito forte em 3 frentes. A primeira é a digital, né? Então a gente tem uma plataforma grande de serviços para bares, restaurantes e para a indústria que atende bar e restaurante. A segunda é essa área educacional, né? A gente vai atingir aí, em breve aí, já 26 mil alunos formados aqui, né? Tanto nos operacionais quanto nos cursos gerenciais. E o terceiro é eventos de ativação, né? A gente tem alguns festivais gastronômicos que a gente opera, que a gente consegue movimentar a gastronomia, como a Lígia comentou, né? E algumas outras plataformas, como o Caminhão de Evento, aquela plataforma Bar nas Alturas, né? Que a gente leva essa experiência do food service para eventos corporativos, eventos sociais, para diversas outras áreas aí do setor. Obrigada, Fábio. Então, pessoal, agora, como nova presidente aqui da escola, então, meu nome é Lígia Comises, sou nova presidente aqui da escola, da ESB, desde fevereiro de 2026, por isso que a gente está inaugurando essa nova fase e esses novos cursos, esse ritmo para 2026, com base nos planos que eu comecei agora a colocar em prática. E hoje a gente vai falar especificamente sobre reforma tributária. Eu convidei meu amigo Dr. Laio Saldello, que tem um escritório aqui em São Paulo, além de filiais em Portugal e na Espanha também, para falar para a gente quais são os impactos, quais são como se chamam esses novos impostos, como eles funcionam para o nosso setor de alimentação. E com base nisso, ele criou uma cartilha, um manual, que hoje, no final, nós vamos distribuir gratuitamente para todos. Vai ficar disponível tanto na página da ESBRE, quanto no site da Brasel também. Nós vamos divulgar nas newsletters. Vamos também distribuir para todos os associados essa cartilha explicando sobre os impostos e também algumas dicas sobre o que mais impacta o nosso dia a dia, né? Nossa ideia é, ao longo deste ano, nós termos mais encontros como este, que são presenciais e também online, para que tanto os donos de bar e restaurante aqui de São Paulo, quanto os das outras cidades, né, do estado de São Paulo, quanto dos outros estados, também possam acompanhar as atividades que a gente está fazendo aqui na escola. No final, nosso patrocinador, a Movendo, que é uma empresa que faz BPO financeiro, vai explicar para vocês o trabalho que eles também têm no dia a dia, com ferramentas e uma consultoria voltada para ajudar o restaurante a implementar todas essas mudanças de uma maneira mais eficiente, eles fazendo junto com vocês. Então, a gente tem aqui também o presidente da Movendo, CEO, o André, que vai falar sobre a empresa dele e depois vai dar algumas dicas da reforma e mostrar a ferramenta dele que vocês vão poder contratar, e ele já vai dar todos os números prontinhos para vocês. Então, eu vou apresentar aqui o Dr. Laio Saldello, presidente, o CEO da Barelli Saldello, o escritório de advocacia. Bem-vindo, Laio. Muito obrigado, Lígia. Acho que eu já tenho o meu microfone aqui. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho para vocês, a gente discutir um pouquinho, todo mundo junto, sobre a questão da reforma tributária, um movimento tão importante, uma revolução tão importante que nós temos aqui no Brasil. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Brasel, agradecer à ESBRE, ao Instituto Perceval Maricato, à Lígia e também à Bares SP. Muito feliz de estar aqui. Agradecer a Movendo, nossa patrocinadora. Realmente, agradecemos muito por tudo isso. Como eu falei, é um privilégio estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho. E vamos lá, para eu entender um pouquinho, pessoal, eu acho que é importante assim, muita gente pegou trânsito, veio para cá, outros estão em casa, né? Não conseguiram ouvir, mas estão prestando atenção. Eu queria entender, para eu conseguir melhorar e trazer o que vocês efetivamente querem. O que é importante para vocês saírem daqui hoje sabendo? Natália, por favor,
O que é o seu objetivo hoje? O que você quer entender hoje aqui nessa palestra? Boa noite, Lion. O meu objetivo é entender o aspecto prático da reforma. Ver como é que isso vai impactar no nosso dia a dia, para a gente conseguir se planejar um pouco melhor. Perfeito, ótimo. Muito obrigado, Natália. Isso é muito importante mesmo. Lígia, se puder trazer um pouquinho também qual é o seu objetivo hoje aqui, entender um pouquinho o que você pensa em aprender um pouquinho aqui. Falar aqui no microfone para precisar desse microfone. Meu objetivo hoje é entender quais são os novos impostos que a gente tem com a reforma tributária e o que isso impacta no dia a dia do dono de restaurante. E se há o mesmo impacto para quem tem um restaurante que é buffet, para quem tem uma churrascaria, uma sorveteria, uma confeitaria ou uma cafeteria. Excelente, Lígia. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, pessoal, para eu entender um pouquinho melhor ainda, eu queria que quem puder levantar a mão aqui, quem é empresário para eu entender vocês? Ótimo. Quem é diretor, gestor? Excelente. E quem veio aqui porque não aguentava ver o marido em casa e preferiu assistir uma palestra sobre reforma tributária para não ver a cara do marido em casa hoje? Excelente, pessoal. Muito obrigado, então. Hoje, o que eu quero falar para vocês? Eu quero que vocês saiam daqui com duas respostas. Primeiro, o que vocês vão fazer para efetivamente se preparar ainda esse ano para a reforma tributária? E como você consegue ser uma empresa, um bar, um restaurante que lidera o mercado e não que é liderado pelo mercado, que apenas acompanha o movimento. Esse é o objetivo do que eu quero responder e eu vou responder para vocês hoje. Tá ok? Aqui, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou trazer muito mais para vocês de aspectos relacionados a modelo de negócio, tá? Como se preparar. Não vou trazer muito aspecto técnico, até porque nem é o objetivo. Hoje eu vou trazer um pouquinho um linguajar mais prático, com os impactos da reforma tributária e vou utilizar o mínimo de jurídico possível, porque por mais que eu seja advogado, é um pouquinho difícil para mim, mas eu vou tentar utilizar o mínimo de jurídico. Então, se eu estiver falando um pouquinho em um linguajar diferente, peço que vocês me avisem, perguntem novamente, que eu consigo explicar e tentar trazer de uma forma um pouco mais clara, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Reforma tributária. Como eu mencionei para vocês, hoje e há muitos anos a gente está vivendo essa situação da alteração, da criação de uma reforma tributária. E realmente esse é um movimento que nós não vivemos agora, uma revolução que não existe há décadas no nosso país. Vai ser uma mudança drástica e não apenas no setor jurídico, não é mera legislação. Reforma tributária, ela é impacto direto, ela é gestão, ela é análise de margem, de precificação. E se vocês pensarem que isso é assunto apenas para contadores e advogados, vocês vão ter uma grande surpresa, porque não é, pessoal, é gestão, principalmente gestão. Então hoje eu vou trazer alguns conceitos, vou falar de algumas coisas. E por que esse movimento da reforma tributária vem sendo falado há tantos anos? Todo mundo fala, vai entrar esse ano, não vai entrar esse ano, a lei foi aprovada, não foi aprovada. Eu vou trazer aqui as bandeiras principais do porquê que existe hoje a reforma tributária, por que ela foi implementada. Primeiro, complexidade dos tributos. Nós sabemos o quanto o nosso sistema brasileiro que envolve tributos, né, a tributação brasileira, ela é complexa. Nós temos inúmeras leis que envolvem a tributação, temos imunidades, temos isenções, temos regimes privilegiados. Então isso acaba tornando todo o sistema muito complexo. Então uma das bandeiras é diminuir essa complexidade do nosso sistema tributário e, consequentemente, atrair investidores estrangeiros. Porque essa complexidade, se já é complicada para nós, imagina para os investidores estrangeiros.
Outra bandeira muito importante da reforma tributária. A tributação, antes da reforma tributária, ela era baseada na origem. Ela era baseada no local onde a empresa estava estabelecida. Então, muitas empresas, elas se estabeleciam em determinadas cidades, em determinados estados, buscando o aproveitamento de benefícios específicos. Isso trazia um grande problema, uma guerra fiscal entre os estados, os municípios, o que é prejudicial para o nosso sistema. Ficava uma coisa muito complexa. A bandeira agora da reforma tributária é o quê? A tributação no destino. O que significa isso? Significa que não importa mais onde você está estabelecido. O que importa é para onde você vende o seu produto ou presta um serviço. Esse é o ponto-chave. Então aqui, as empresas que estão em determinado local por conta de benefícios do local, já tem que começar a se planejar, porque todos esses benefícios voltados à questão da origem, de onde a empresa está estabelecida, tendem a acabar, pensando sempre na questão do destino, para onde o serviço ou o produto está sendo prestado. Aqui, uma coisa muito importante. A reforma tributária, eu sou otimista, eu entendo que daqui a uns anos ela vai ser benéfica para nós, mas a gente sabe que toda a transição ela vem com algumas dificuldades. E seria impossível a gente mudar de um sistema de um dia para o outro sem trazer uma dificuldade no começo. Então, óbvio que agora teremos grandes dificuldades. Todo mundo vai precisar se preparar muito bem para conseguir lidar com a reforma tributária. Mas lá na frente, eu acredito que ela será benéfica, tanto para a atração de investidores, diminuição de complexidade, entre outros fatores. Então, sendo bem sincero, é a melhor reforma tributária que poderia ter sido feita? Não, não é a melhor reforma tributária que poderia ter sido feita. Mas não adianta a gente reclamar. A reforma está aqui. Então, o que cabe a nós é se preparar e aproveitar o máximo possível os benefícios da reforma tributária. E aí eu falo para vocês, a questão principal aqui para vocês é competitividade. Se hoje vocês estão aqui, vocês pegaram um trânsito, vocês estão em casa prestando atenção, anotando, é porque vocês querem ser competitivos e querem, apesar de tudo, aliás, mais importante do que tudo, sobreviver. Porque quem não se preparar, eu sinto dizer que vai ter um grande problema para se manter e sobreviver perante o mercado. Tá? Sabemos que tem muitas empresas grandes que vão conseguir se adaptar facilmente, mas o mesmo impacto vai ter para as empresas pequenas. Então, as empresas pequenas também vão precisar simular cenários, refazer margens, refazer a precificação e entender todo o sistema, ou pelo menos os impactos desta reforma tributária, para conseguir sobreviver com esse sistema novo. E aqui, pessoal, trazendo um pouquinho sobre os conceitos básicos da reforma tributária. Eu falei para vocês que um dos objetivos da nossa reforma era diminuir a complexidade. Tá, mas o nosso país, como é um pouquinho burocrático, a gente já sabe que ele começou com um pezinho um pouco atrás já desde o início. Por quê? Muitos dos países que já utilizam o IVA, eles são baseados em um imposto único, o IVA. Nós temos o IVA também, mas o nosso IVA se divide em dois tributos, CBS e IBS. Então, aquela facilidade já começou complicando um pouquinho. Tá? E o que cada um vai efetivamente substituir, pessoal? O CBS significa Contribuições sobre Bens e Serviços. E ele substitui o PIS e a COFINS. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele substitui o ICMS, que é
estadual, e o ISS, que é municipal. Então aqui, para vocês entenderem a separação, o CBS ele vai ser arrecadado por um ente federal, que é do antigo PIS e COFINS, substituiu o PIS e COFINS, que é um ente federal, era cobrado pelos entes federais, e o IBS ele vai ser arrecadado, fiscalizado pelos municípios e estados. E aí você me pergunta, e o IPI? O IPI ele também está sendo substituído pelo CBS ou pelo IBS? Não, pessoal. O IPI ele não está sendo substituído, mas ele tende a zerar ao longo dos anos, com exceção de algumas zonas, uma zona privilegiada, todo mundo sabe, a Zona Franca de Manaus. Ali tem uma especificidade e ele vai durar um pouquinho mais. E aí, um outro ponto, uma outra bandeira da reforma tributária. Essa é uma das principais. A não cumulatividade. E aí eu não tenho como não usar um termo não jurídico. E não tem outra coisa que substitui essa palavra, né, esse termo não cumulatividade. Quem já está acostumado com o regime tributário do lucro real consegue entender um pouquinho isso. Mas a não cumulatividade, ela tem o objetivo de não tributar em todas as etapas da cadeia o valor total. E sim, como o próprio nome diz, imposto sobre valor agregado, tributar apenas cada etapa específica no valor que é agregado por aquela etapa. Então, vamos lá. A questão da não cumulatividade. Se você tem uma etapa que você adquiriu um produto, um serviço, insumos para a sua atividade através de um fornecedor, o que aquele fornecedor já pagou de tributo, ele é aproveitado por você. Você consegue, ele te gera um crédito para você conseguir aproveitar e você paga menos imposto na sua etapa. E assim vai. A cada etapa vai se gerando créditos com base nos impostos pagos pela cadeia anterior, pelo fornecedor anterior. E no final se tem um valor muito mais justo. Não terá mais aquela situação da substituição do ICMS. Porque cada etapa já vai aos poucos aproveitando o tributo. Então, o único problema dessa situação, isso é muito bom, porque você não vai pagar o valor total, mas você tem situações específicas onde você vai ter que analisar muito bem quem é o seu fornecedor. Quem é a pessoa que você também está repassando, que você está vendendo aquele produto? Quem é o seu cliente? Porque tudo vai determinar, para a gente trazer uma competitividade, se você aproveita o crédito da cadeia das pessoas anteriores ou se você não aproveita e não consegue repassar o seu crédito. Então aqui muito importante. Tem empresas, o regime do Simples Nacional, eu vou falar um pouquinho mais para frente de maneira específica, mas ele não gera crédito para o seu cliente. Então, por exemplo, se você trabalha no B2B e o seu cliente ele pretende adquirir esse crédito, com certeza, na hora que ele for comparar entre os fornecedores dele, ele vai querer entender quem me gera crédito. Porque quem não me gerar crédito vai ter que me dar um desconto. Então aqui, como eu falei para vocês, é a questão da competitividade. Se você está acostumado a adquirir um produto, adquirir insumos para a sua atividade, para o seu bar, para o seu restaurante, de empresas que não emitem nota fiscal, de empresas que estão na informalidade, não têm o CNPJ constituído, você não vai conseguir aproveitar aquele crédito. Então, você vai sair perdendo, novamente. Ou aquela empresa ela vai ter que te fazer um desconto, ou você vai mudar para outra. Não vai fazer sentido. Então, preste muita atenção em quem são os seus fornecedores, porque isso vai mudar totalmente o preço do seu produto, do seu serviço. E aqui, só para explicar um pouquinho, o que gera efetivamente esse crédito e o que não gera. Tá?
Em resumo, os insumos, as máquinas, tudo da sua atividade que é voltado efetivamente para a sua produção, para o seu restaurante, para o seu bar, ele é válido para aproveitamento de créditos e gera créditos. O que não gera créditos são bens, por exemplo, doados pelos sócios, são, como eu posso dizer também, gastos de uso pessoal, por exemplo, um veículo utilizado para uma situação pessoal, esse tipo de coisa. O que for pessoal, não for para atividade, ele não vai te gerar um crédito. E o que for efetivamente para atividade, em geral, ele vai te gerar um crédito. Todo mundo está entendendo até aqui, pessoal? Tá tudo certo? Sim. Ótimo. Aqui, só para relembrar vocês, o PIS/COFINS ele é substituído pela CBS, que é um ente federal, e o ICMS e o ISS ele é substituído pela IBS, que aí é estadual e municipal. E aqui vem o grande ponto para vocês de vários restaurantes também. Foi criado um imposto específico chamado imposto seletivo. E ele não substitui nenhum outro imposto que era existente. O imposto seletivo, ele foi criado com o objetivo de tributar produtos ou serviços que são prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. Então, com o claro intuito de desestimular o consumo desses produtos. Então, para vocês, bares e restaurantes, o imposto seletivo ele não vai ser recolhido por vocês, mas ele já vai chegar com o preço de quando você adquirir dos seus fornecedores esses produtos, esses serviços e esses insumos. Então, aqui é um ponto que vai ser muito importante para as empresas entenderem também qual é o cardápio, qual que é a margem do seu cardápio, onde você vai precisar aumentar, diminuir e se você quer alterar efetivamente a sua operação de alguma forma. Então lembrem, aqui reforma tributária não é legislação, é gestão, é simulação. Aqui só para dar de exemplo principal para vocês, imposto seletivo para bares e restaurantes, principalmente para bebidas alcoólicas e bebidas excessivamente açucaradas. E aqui a grande situação. Como será todo esse movimento de transição que nós teremos que conviver durante tantos anos? Que começa em 2026, eu entendo que começa em 2026 e termina apenas em 2033. Esse ano 2026, muitas pessoas chamam de ano teste. Mas eu afirmo para vocês, isso não é um ano teste. Isso é um ano de planejamento, um ano de simulação. Se você não se preparar, não simular esse ano, você vai começar o ano que vem perdendo. Primeiro porque você já não vai conseguir começar num regime tributário, seja simples, seja lucro real, seja lucro presumido, dentro de um regime que te auxilia, que te traz uma margem maior, seja porque os seus concorrentes já vão ter feito todas as simulações. Então, o preço deles, com certeza, será melhor do que o preço de vocês. Competitividade. Isso é muito importante. Aqui, de maneira bem rápida, para também não entrar muito na questão jurídica, 2026, nós já temos também uma alíquota para a CBS, que é 0,9, e temos uma alíquota para a IBS, que é como eles falaram, para ir testando o mercado, testando as ferramentas. Mas, cumprindo as obrigações acessórias, você consegue não ter um efeito no seu faturamento, na sua margem, porque isso é substituído e aproveitado por outros impostos. 2027, 2028, nós teremos já uma grande mudança.
a extinção do PIS e da COFINS e a entrada do CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. O IPI ele já tende a se tornar zero, não existir mais o IPI. O início do imposto seletivo que eu mencionei para vocês e o IBS continua a 0,1. 2029 nós já temos a outra fase, 2029 a 2032 começa a substituição em relação ao IBS. Gradativamente será substituído ICMS, ISS e aumentando o IBS. Então tem os anos específicos como isso vai acontecer, mas eu não vou trazer tantos termos técnicos que isso é muito mais fácil depois a gente olhar numa tabela específica. E por fim, 2033, nós teremos a plenitude da reforma tributária, em tese. Essa é a tendência, nós esperamos que isso aconteça, mas muita coisa ainda pode acontecer. Tá? Teremos que passar por muitas situações, algumas regulamentações ainda, mas a tendência é que 2033 seja a plenitude de tudo isso. E qual é o grande desafio desse momento de transição? Além de tudo isso que eu já falei para vocês. O desafio é, nós teremos que conviver com dois sistemas tributários. Ao mesmo tempo, a gente vai estar fazendo com base no antigo e com base no novo. Vai ser uma coisa um pouco complexa, uma coisa trabalhosa. Seu contador, ele vai para ser um contador especializado. Não pode ser mais aquele contador de R$200 que a gente que muita gente costuma contratar. Então vai ser muito importante o papel do contador, o papel do advogado que vai te auxiliar com essas simulações. E, mais importante do que tudo isso, o papel dos empreendedores e dos gestores. Porque nada disso vai funcionar bem se não houver uma efetiva gestão dentro da empresa para trazer as informações para o contador e as informações para o advogado. Então, se tem um insight, uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês é empresários. Esses próximos anos se aproximem da sua operação, aproximem-se da sua gestão e entendam um pouco mais, porque precisaremos ter os números na ponta da língua para conseguir melhorar a margem e continuar competitivo. E aqui uma coisa muito importante para vocês. Nós sabemos o quanto o setor de alimentação fora do lar ele é importante para o nosso cenário, para o cenário atual do Brasil. Que sempre foi, para falar a verdade. Nós geramos inúmeros empregos, uma arrecadação enorme. A questão cultural também é muito importante. E, seja por isso, ou porque o governo sabe que a margem de vocês já é apertada, foi criado um regime diferenciado para bares e restaurantes. Graças a Deus. Graças a Deus tem esse regime diferenciado, porque já tem tanta coisa complicada para a gente lidar, é importante. Aqui só um adendo. Lembra aquela questão que era tentar diminuir a complexidade por conta de legislações diferentes, imunidades e favorecimentos? Aqui, para vocês é bom, mas aqui está uma complexidade, que para outros setores vai ter uma situação específica, para o setor de serviços também tem uma outra parte, para advogados, para contadores, onde você consegue se beneficiar, mas não vai ser mais uma coisa unificada e não tão complexa como era a ideia inicial. E aqui, para vocês entenderem um pouco, tem muita coisa ainda acontecendo e não existe ainda uma alíquota específica para a gente entender quanto que vai ser a tributação padrão para os setores gerais que não têm regime diferenciado. Mas estima-se que será de 28%. Então pensa, vocês que estavam aí em simples, uma tributação entre 8 e 10, que estavam no lucro presumido, aí mais ou menos 12, um pouquinho mais, iria para 28 na alíquota padrão.
Então, é uma grande diferença onde, se vocês não se prepararem, não se planejarem, vai impactar diretamente a margem para vocês. Então, vamos lá. No regime diferenciado criado para bares e restaurantes, com essa alíquota reduzida de 40%, estimamos que vai ser por volta de 17% a alíquota para bares e restaurantes que estiverem no regime diferenciado. E por que eu digo que estiverem? Tem situações específicas em que não será aplicado para bares e restaurantes a alíquota diferenciada. Por exemplo, quem estiver no Simples Nacional. A gente sabe que hoje 90% das empresas, dos bares e restaurantes utilizam o Simples Nacional. E por que utilizam o Simples Nacional? Porque ele realmente é menos complexo. Você tem lá em uma folha única todos os seus impostos, você não tem que ficar guardando o recibinho, fazer uma gestão tão organizada, e você vai lá e consegue fazer de uma maneira mais simples. Mas, se o Simples Nacional ele já foi criado como um benefício para diminuir a complexidade, o regime especial do setor não poderia ser um benefício sobre um outro benefício. Então, em linhas gerais, quem estiver no Simples Nacional não poderia aproveitar do regime diferenciado. E aqui eu vou para o próximo ponto. Por mais que eu falei que, em linhas gerais, quem está no Simples está fora, tem uma possibilidade de você também utilizar o Simples Nacional híbrido, que é onde você consegue aproveitar os créditos e destacar da sua nota do Simples o PIS e a COFINS. Então, você vai destacar os tributos, que é praticamente um pouquinho do que você teria que fazer em outros regimes, no lucro real. Então, aquela facilidade você já não teria se você estiver utilizando o Simples Nacional com esse regime híbrido. Aqui um ponto muito importante para vocês. Ele já funcionava assim, mas ele será mantido. E graças a Deus ele foi mantido. As gorjetas, ela não vai integrar a base de cálculo do seu imposto. Então, lembra aqueles 16, aqueles 17 estimados, ou 28 para quem não estiver no regime? Ele não vai considerar as gorjetas, se elas forem integralmente repassadas aos funcionários e com limite de até 15%. Então, ela é excluído. Quando você for calcular, seja 17 estimado ou 28, você exclui aquele valor que você recebeu das gorjetas e você calcula sobre aquele resultado. Para serviços e plataformas de intermediação, esses valores também eles não entram na base de cálculo. Então, você consegue aproveitar e não pagar sobre esta parte que você efetivamente não recebe. E esse é o ponto. Se o dinheiro ele não vem para o bar, ele não vem para o restaurante, ele vai para os funcionários, ou ele vai para outras plataformas, ele não entra na base de cálculo. Entendido até aqui, pessoal? Estou falando muito jurídico? Tá ótimo. E aqui, uma coisa muito importante para vocês também, bares e restaurantes, é a questão de um tratamento diferenciado para alguns produtos. Tá? Foram criados produtos em que não haverá imposto, que terá alíquota zero, e produtos em que terão uma alíquota reduzida em 60%. Chamados como os que estão zero cesta básica, que são os produtos comuns utilizados na mesa de todo brasileiro, e o outro que foi criado com uma redução para trazer uma competitividade. Então aqui está um ponto importante. Quando você adquirir esses produtos, ele provavelmente estará com valor reduzido em relação a outros produtos. Pensem no cardápio de vocês. Se vocês querem ter um cardápio mais competitivo e a sua margem está muito apertada, pensem em alterar o seu cardápio, o seu produto, o que você está vendendo, para saber se vale ou não você continuar da mesma forma. E aqui já tem duas coisas para somar pensando em cardápio, pessoal. O imposto seletivo
e também esses produtos utilizados na cesta básica e com alíquota menor. Aqui eu fiz só uma regrinha para vocês entenderem, um quadro, o que efetivamente vai considerar esse regime diferenciado para bares e restaurantes, tá? Se o produto ele tem uma preparação no local, ele é preparado dentro do local, tem uma mistura, ele já tem sim uma alíquota diferenciada. Agora, se você compra um produto pronto e vende aquele produto sem nenhuma mistura, sem fazer nada nesse meio tempo, você não pode utilizar para aquele produto a alíquota diferenciada. Aqui um outro ponto, contrato com pessoa jurídica. Se o fornecimento ele for para outras empresas, você também não consegue utilizar esta alíquota diferenciada, esse regime diferenciado. Então, tudo que a gente fala aqui, no final, volta para a mesma coisa. A gente tem que simular cenário, a gente tem que entender quem são nossos fornecedores, quem são nossos clientes, porque tudo isso vai mudar o preço, vai mudar a margem do negócio. Natureza das bebidas, como eu falei para vocês, bebidas alcoólicas não terão esse aproveitamento da alíquota diferenciada. Então, pensem em tudo isso, como que a gente vai fazer. E aqui um ponto que eu até vou trazer um pouco mais para frente, mas vocês perceberam que no mesmo estabelecimento vocês terão produtos que vão poder utilizar essa alíquota menor e outros produtos que não vão poder utilizar? Então você vai ter que efetivamente ter uma segregação, ter uma utilização de sistemas específicos que te ajudam no dia a dia, porque senão você não vai conseguir fazer essa segregação e, consequentemente, não vai conseguir aproveitar os créditos. Inclusive, a Movendo tem um produto para vocês que auxilia muito nessa questão de segregação, de entendimento. Eles vão explicar um pouquinho melhor. Aqui, como eu falei para vocês, o crédito que você está recebendo e que você vai gerar, se você estiver no B2B, ele depende se o imposto ele foi pago por você, pelo seu antigo fornecedor e durante toda a cadeia. Se ele não tiver sido pago, você não aproveita este crédito. Então, um ponto muito importante, como eu falei, empresas informais, empresas que não emitem nota, esquece, você não vai conseguir aproveitar. Gestão. E uma coisa muito importante, essa jogada aqui, ela foi muito inteligente do governo. Porque vocês perceberam, vamos dar um exemplo. Se existiam 100 auditores fiscais para verificar se as empresas estavam emitindo nota, se elas eram formais, agora eles terão milhões, porque cada empresário vai ter que fazer essa jogada. Eles passaram a bola dessa fiscalização para vocês, empresários e gestores. Split Payment. O que significa Split Payment? Essa é uma nova ferramenta, uma nova figura que foi criada. E o que ela faz? Ela automaticamente, no momento que você vai receber o valor do seu cliente, ela separa o valor que vai para o estabelecimento, para o restaurante, para o bar e o valor do tributo. Então lembra daquela história que você recebia o valor total, aproveitava durante um período aquele valor recebido que era referente a tributos e depois você pagava? E se pagava, né? Então, isso não vai mais acontecer, porque automaticamente esse valor já é repassado, já é retido para o governo para pagamento do tributo. Parece que não é relevante, mas pensem no fluxo de caixa de vocês. Empresas que não têm um fluxo de caixa com valores em caixa efetivo para conseguir aproveitar até o final do mês e bancar a operação, ela vai ter uma grande dificuldade. Porque antes elas trabalhavam com esse valor e depois pagavam. Agora elas não podem mais trabalhar. Se preparem, caixa vai ser muito importante para vocês conseguirem aguentar essa situação.
Aqui, como eu falei para vocês, o sistema do Simples Nacional, ele vai existir o Simples Nacional regular, o comum, que é igualzinho como existe hoje. Todas as notas, todos os tributos, terá lá uma nota única. Você apenas paga e tem aquela alíquota única. Mas também existe o regime híbrido, que é onde você vai conseguir destacar efetivamente alguns tributos para conseguir gerar créditos para o seu fornecedor. Então aqui quem vai ter que entender essa simulação? Se você trabalha para B2B, é muito provável que você não, ou você vai ter que mudar para o lucro presumido ou lucro real, ou utilize esse regime híbrido para você conseguir aproveitar e gerar créditos para o seu cliente. Outro ponto importante, o Simples ele tende a não capturar crédito, como eu mencionei. Então, se você está no Simples, você vai pagar a alíquota cheia, 28%. E aqui um ponto muito importante. Lembra que eu mencionei para vocês que esse ano, por mais que falam que é um ano teste, ele não é um ano teste? Até setembro deste ano, nós temos que escolher se vamos utilizar o regime do Simples híbrido ou o regime do Simples comum. Porque se você não escolher, você automaticamente ficará com o Simples comum e isso pode prejudicar sua operação. Então, o que isso significa? Até setembro, vocês têm pouquíssimo tempo para simular, para pensar, para planejar. Corram para entender efetivamente o que vai afetar vocês. Qual que é o preço? Qual que é a margem de vocês? Pontos aqui, como eu falei, a reforma tributária ela está em vigor, mas tem muitas coisas que ainda estão pendentes de regulamentação, que podem ser alteradas e que a gente não tem esse valor direto, essa informação direta. Principalmente, como funcionará essa questão da segregação do que está para o regime diferenciado, como a alíquota de 28%, o que não está. Produtos da cesta básica, o que não é da cesta básica. Tudo isso ainda vai vir explicado como que a gente vai fazer tudo isso. Mas lembrando, a questão da automação e da utilização de sistemas vai ser importantíssimo. Tecnologia vai ser importantíssimo para os bares e restaurantes. Para os critérios específicos para dark kitchens, para vendas em marketplaces, ainda tem algumas coisas pendentes de regulamentação, futuras obrigações acessórias e regras detalhadas do aproveitamento desses créditos. E aqui, voltando, lembra que eu comentei para vocês que a reforma tributária ela fala sobre os bens sobre o consumo, ela não fala sobre todos os tributos. Então você vai continuar tendo a questão do IR, do IRPJ, a contribuição sobre lucros líquidos. E por mais que a reforma tributária ela não fale especificamente sobre tributação de dividendos, tributação de IR, isso é um assunto específico, isso é um ponto muito importante para vocês também considerarem. Muitas legislações estão mudando e isso vai impactar vocês. Então, lembrando, questão do IR dos dividendos. Se você receber do mesmo CNPJ mais do que 50 mil por mês, automaticamente você vai ter uma retenção de 10% do valor que você recebeu. Se no final do ano você receber mais do que 600 mil reais, você efetivamente vai ter que pagar o tributo. E aí não importa se foi 50 no primeiro, 70 no segundo mês, 15 no terceiro, não. Se passou lá no final do ano, quando tiver o ajuste, ser verificado que você recebeu mais do que 600 mil, e aí não é somente da sua empresa, é de qualquer origem. Se for verificado isso, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre os dividendos, tá? Então, aí você me pergunta, tá, é muito comum que as pessoas elas recebam valores altos em determinados meses, que passam dos 50 mil, e em outros meses
elas não passem, não recebam valores excessivos. Se em um mês você recebeu 80 mil e nos outros você recebeu 10 e você não chegou naquele patamar de 600 mil, você conseguirá, no ajuste de contas, no momento adequado e no ano seguinte, receber aquele crédito que foi retido naquele mês em que você ultrapassou o limite de 50. Então, são duas regras aqui para vocês entenderem. Primeiro, retenção que não é tributação. Se você recebe mais do que 50 mil em um mês de um mesmo CNPJ, é retenção. Se apurado o ano todo for mais que 600 mil, aí é tributação. Tá ok? Todo mundo está entendendo? Tá? Ótimo. E aqui, só fazendo um gancho também, tanto essa questão do IR como outras situações traz a necessidade e a importância de um planejamento sucessório. Ele sempre foi importante por quê? Porque ele traz uma organização para o empresário, uma organização para o bar, para o restaurante, porque em determinados momentos nós sabemos que, se não tiver tudo muito bem formulado, regrado, você pode ter que tomar decisões específicas e aquele empresário, aquela pessoa que era responsável, ele faleceu, ele está com algum problema, ele está interditado e a empresa para, porque não existe esse planejamento. Então, além da questão da organização para os seus filhos, os seus netos, e também da possibilidade de você conseguir não ser tributado de uma forma tão forte por conta dos dividendos, você vai conseguir planejar esse formato para evitar esses riscos do dia a dia. E aqui eu falo para vocês, pessoal, muitas empresas vêm conversar comigo, muitos empresários vêm conversar comigo falando, olha, eu quero fazer um planejamento sucessório porque eu quero diminuir o ITCMD, eu quero criar uma situação para trazer uma eficiência tributária e não quero pagar tributo. Aí eu falo para vocês, esse era o objetivo principal do planejamento sucessório? Nunca foi. O objetivo foi organizar. Conseguir que você traga efetividade para a operação. Óbvio que dá para você aproveitar essa efetividade. Mas o que eu falo, quando alguém vem conversar comigo, eu quero unicamente pensar em redução de valores, toma cuidado. Porque a redução, ela sai caro se você não fizer de maneira bem feita e de maneira organizada, com pessoas sérias. A holding, só aproveitando, é uma figura muito importante, porque lembra aquela questão que eu falei da tributação do IR dos dividendos? Se você utilizar uma holding, você pode, em vez de distribuir aquele lucro daquela empresa para a pessoa física do sócio, onde ela vai ser tributada, você consegue reaproveitar, reinvestir aquele valor e assim evitando aquele tributo na maioria das vezes. Então, é uma ótima ferramenta para você conseguir evitar essa questão da tributação do IR, ou diminuir. E aqui, como eu falei para vocês no começo, o que vocês precisam fazer a partir de agora? A forma tributária ela não é lei, vocês precisam entender da gestão. Então, vamos precisar revisar contratos, revisar fornecedores, entender a sua operação, entender a sua margem, ajustar o seu fluxo de caixa, e principalmente ter pessoas confiáveis e boas na sua gestão. Por quê? Porque se qualquer pessoa da sua operação, ela falha, ela não segrega, ela não cria especificamente que ela deve ter sido segregada, aquela nota, aquele produto, você vai perder a possibilidade de receber crédito e de gerar crédito. E automaticamente sua competitividade cai. Então, é muito importante o papel de todo mundo na sua gestão. Tenham pessoas na sua empresa que são boas e nunca contem com pessoas insubstituíveis, uma única pessoa insubstituível. Porque se aquela pessoa ela falhar, ela tiver algum problema, você também vai ter problema. Tenha sempre um plano B, simulações e pessoas. Como eu mencionei para vocês também, vai ser muito importante vocês utilizarem da tecnologia dos produtos que vão facilitar essa segregação. Se vocês forem fazer tudo na ponta do lápis,
vocês não vão conseguir aproveitar o crédito, não vão conseguir utilizar, não vão conseguir ter essa gestão. Então, utilizem isso, utilizem a tecnologia, até porque vai ser muito mais barato ter uma tecnologia do que ter pessoas específicas, às vezes, cuidando de determinado setor. Aqui, pessoal, uma frase que eu sempre gosto de falar. Você pode falhar muitas vezes, mas você realmente só será um fracasso quando começar a culpar os outros. A gestão está na mão de vocês. A proximidade do número está na mão de vocês. Se vocês não quiserem simular agora, tudo bem. Arquem com isso lá na frente. Não significa que vocês vão automaticamente ser excluídos do mercado, mas vocês vão ter uma grande dificuldade. E nós do BIG conseguimos auxiliar vocês com toda essa parte da revisão e da implementação da reforma tributária nas suas empresas, nos seus bares, nos seus restaurantes. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Lígia novamente, a Abrazel, a ESD, Instituto Percival Maricato, Bares SP e a Movendo. Pronto. Eu sei que algumas pessoas queriam fazer uma pergunta. Aqui no presencial, tem alguém que gostaria de perguntar? Fica à vontade, André. André, o presidente da Movendo. Primeiro, Laio, parabéns pela palestra, muito boa mesmo, muito esclarecedora. A minha dúvida é, para empresas de tecnologia que estão hoje no Simples, por exemplo, e prestam serviços no B2B, essas empresas, até pelo que eu pude entender, elas não vão gerar crédito para os seus clientes. Faz sentido, nesse caso, essas empresas estudarem uma mudança de regime para 2027? Para passarem a gerar crédito e serem mais competitivas? Com certeza. Desculpa, seu nome? André. André, perfeito, excelente pergunta. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente entender o que cada um pode se beneficiar e se adequar às situações. Então, se o regime do Simples ele não é interessante para o seu público, simule o Simples híbrido, simule o regime do lucro real, simule o lucro presumido. Porque com certeza vai ser muito importante para você se manter competitivo. Então, como você falou, a questão da tecnologia tem um regime também diferenciado, não é esse que nós conversamos hoje, mas para todo mundo, por mais que eu falei hoje de bares e restaurantes, a palavra é simular, planejar e entender o que é viável e até mesmo efetivamente mudar parte da sua operação, mudar o seu KINAI, porque isso pode ser a chave para você deixar de produzir alguns produtos, alguns serviços que não são rentáveis para sua empresa e começar a aproveitar outros que são mais rentáveis. Perfeito, obrigado. Nada. Mais alguém tem perguntas? Carlos? Boa noite, doutor. Tudo bom? Carlos, da Ória Contabilidade. Obrigado, Carlos. Parabéns pela exposição da palestra, pelas informações. Doutor, queria que você comentasse brevemente sobre o impacto dos aluguéis com a reforma tributária, porque muitos estabelecimentos, muitos restaurantes, bares, muitos clientes meus têm o local alugado, locado, né? Qual que é o impacto para 2027 nesses aluguéis? Excelente pergunta. Questão dos aluguéis. Eu não trouxe isso porque tinha um tempo um pouquinho apertado, mas a gente sabe que também para a locação tem regimes específicos e diferenciados, e benefícios diferenciados. Por exemplo, tem para locação comum superior a 90 dias, você tem uma alíquota reduzida em 60%. E também tem situações específicas onde você vai conseguir aproveitar valores para diminuir o valor da sua locação, ou se você não fizer isso, você vai acabar passando a pagar mais. Então, esse modelo da locação ele também vai ser muito importante a gente entender. E até disso eu explico um pouquinho depois para você, mas a gente tem que pensar, às vezes, em gerar despesas que antes você deixava para o locatário, você trazer para você e gerar essas despesas para você conseguir aproveitar este crédito que você pagou. Tá? Então, é muito importante também considerar nesse planejamento os imóveis, se eles estiverem alugados,
o contrato de aluguel, se lá ele está falando quem vai ser o responsável pelo pagamento do tributo, porque a partir do momento em que existe o valor da locação que vai para o locador, sobre aquilo tem o valor do tributo. Então, se a locação, um exemplo, é 10 mil, o tributo vai ser 28%, não vamos pensar em 18%, sobre aqueles 10 mil. Então, vai 10 mil para o locador e mais 18% para o governo. Então, é muito importante simular isso também. Legal, obrigado. Obrigada, Laio. Eu acabei de perguntar para o pessoal online também se eles têm alguma pergunta, o pessoal que está, os donos de restaurante que está acompanhando aqui a gente. Mas até agora não mandaram nenhuma pergunta. Eu acho que eles estão falando até do som. Então, obrigada, Laio. Eu acho que essas são as perguntas que a gente tem por enquanto. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Lígia. Muito obrigado. É sempre um prazer aqui vir na Brasel. Você, os convites que você me faz, a nossa relação é ótima. Muito obrigado, Lígia. Obrigada a você. E lembrando a todos que quem precisar de ajuda com relação à reforma tributária, à sucessão, pode entrar em contato com o Barelli Gastaldello. E agora a gente também vai ter a participação da Movendo. Isso, pode falar. Tem o manual, se você quiser que coloque o QR Code. E agora, é verdade, agora tem o brinde, o manual que a gente vai distribuir gratuitamente, que o Laio preparou pra gente. Aqui nesse QR Code, eu coloquei aqui, peraí. Aqui nesse QR Code a gente tem o manual gratuito que foi preparado pelo Lion para a reforma tributária para os bares e restaurantes. Então, basicamente, a maior parte do conteúdo está no formato de manual para vocês e vai ser disponibilizado no site da Brasel também, no site da ESBRE, assim como esse conteúdo. Perfeito, obrigado, Lígia. Obrigada, Laio. Obrigada mesmo. Pessoal, o que eu também... posso ficar com esse microfone? Eu só queria comentar para vocês que a Brasel, ela tem trabalhado já na reforma tributária desde o início dela. Eu acho que foi desde 2021, 2022, que a Brasel ela tem se envolvido muito diretamente em todas essas questões para que a gente tenha a situação benéfica que a gente está vendo hoje, né? Os bares e restaurantes, eles tiveram uma série de impactos nos últimos anos, como, por exemplo, inflação de alimentos, e que teve um reflexo imediato na nossa demanda. Então, por isso, a Brasel atuou muito, e o resultado que a gente está vendo hoje é fruto do trabalho da Brasel. Tanto essa alíquota aqui hoje, de 40%, foi para 16,8%, quanto a redução da base do cálculo do imposto do delivery. E agora eu vou trazer aqui para vocês o André, o CEO da Movendo, que é uma empresa de BPO financeiro que hoje é parceira tanto da Brasel quanto da ESBRE. Eles fazem um trabalho hoje que também está relacionado com os impactos da reforma tributária. Então, o André vai mostrar aqui para vocês as ferramentas e o reflexo na reforma tributária. André? Obrigado. Não tem esses dois. Vou colocar esse fone aqui. Assim. Mãozinha. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o André, sou o CEO, um dos fundadores da Movendo. E, bom, vou trazer para vocês aqui um conteúdo super complementar ao que o Laio acabou de explicar, né? O Dr. Laio, ele tratou bastante sobre a parte técnica, sobre a importância da gente ter um planejamento tributário ao longo de 2026 para chegar em 2027 e passar por essa fase da reforma
de uma maneira equilibrada, ganhando competitividade. Eu costumo dizer que nesses momentos de reforma é onde a gente costuma ver as cartas do baralho mudando de mão, né? Elas são reembaralhadas e redistribuídas. Então, eu convido a todos, né, empresários, donos de bares e restaurantes, a entender esse momento como, na verdade, uma oportunidade, né? Eu sei que no primeiro momento costuma ser um risco, costuma causar medo, mas a gente pode enxergar isso como uma oportunidade. A ideia aqui é trazer um conteúdo complementar, trazendo para o dia a dia e para a gestão financeira das nossas empresas. Então, você, dono de bar e restaurante que está aí ouvindo a gente, ou que está aqui presencialmente, como que a gente pode preparar o nosso negócio para a reforma tributária? E quando a gente olha para a reforma tributária, de fato, a gente entende que ela é 100% na verdade sobre gestão financeira. Essa pergunta, né, quem está preparado, se você está preparado, a resposta para ela é, você está olhando para a gestão do seu negócio? Se sim, se você tem os números, se você entende sua margem, entende o seu preço de compra, entende a cadeia de fornecedores, o seu cliente, então você está se preparando para a reforma. Se você não tem os números, se você, em contrapartida, não está fazendo uma gestão financeira, então você precisa olhar para isso imediatamente. Tá? A reforma tributária, então, como o Dr. Laio falou muito bem, ela é 100% sobre gestão financeira, sobre gestão do seu negócio. Tá? Então, olhe para os números, comece a apurar corretamente, né, as informações, entenda seu faturamento, entenda as compras que você realiza, olhe para o regime do caixa, mas também olhe para o regime da competência, então tudo isso é fundamental. Eu vou trazer aqui, né, nessa noite para vocês, 5 passos para a gente olhar para como a gente pode fazer, né, uma gestão financeira mais eficiente. Aqui eu gosto muito dessa frase para a gente começar, que é a gestão, os empresários, né, eles são mestres em gastronomia, em atendimento, em experiência, então isso é o que os empresários, né, do setor de bares e restaurantes eles fazem de melhor. Porém, para transformar o movimento da sua casa, né, para transformar o movimento que você tem em riqueza de verdade, você precisa do ingrediente mais importante, que é a gestão financeira. Não adianta uma casa cheia, né? Eu gosto de um exemplo que é, quem aqui tem um hambúrguer, por exemplo, melhor que o do McDonald's? Se você pergunta isso para uma plateia de hamburgueiros, né, para donos de hamburgueria, todo mundo vai levantar a mão falando, lógico, meu hambúrguer é muito melhor. Meu bacon é mais crocante, meu hambúrguer é maior, a minha carne é de mais qualidade. Mas quem deixa mais resultado na última linha? Sua empresa ou o McDonald's? E nesse momento a gente costuma ouvir um silêncio sepulcral. Porque não importa, na verdade, assim, não é que não importe, óbvio que importa um excelente produto, mas um excelente produto aliado a uma boa gestão, aí sim a gente tem realmente uma empresa muito forte. E aqui é uma coisa que eu gostaria de introduzir, que é, não adianta a gente olhar simplesmente para a primeira linha do nosso negócio. Numa roda de empresários, é muito comum no setor de bares e restaurantes, né, de alimentação fora do lar, a gente ouvir os empresários falando sobre quanto eles faturam, quantas pizzas eles vendem, quantas pessoas entram no bar dele, quantas pessoas frequentam o restaurante ou avaliam positivamente. E isso, normalmente, a gente está falando ali do topo do iceberg, né? Aquela parte que fica para fora. Todo mundo está vendo o movimento no bar, a qualidade do produto. Porém, existem engrenagens dentro da empresa que vão impactar o lucro da sua empresa para que no final a gente consiga ver aquilo que realmente importa. O lucro realmente está vindo? E aqui, conectando com o conteúdo do Dr. Laio, a gente está se aproximando de um momento ímpar, né, da nossa macroeconomia, onde o lucro, que hoje muitas vezes vem de uma apuração de impostos que em muitos momentos ela deixa brechas, vamos colocar dessa forma, eu gosto do termo da contabilidade criativa, muitas vezes, né, esse resultado que você tem a partir dessa manobra, a partir da reforma tributária, a gente não vai ter mais espaço para isso, certo, Dr. Lai? Então, de fato, as empresas precisam entender, né? Eu sei que o número, por exemplo, quando a gente fala do Simples Nacional, partindo para 28%, de cara, ou escutando, né, essa cifra, a gente fica bastante assustado, mas é óbvio que existem mecanismos para redução desse imposto na reforma tributária, mas quem hoje está preparado para pagar 28%? Quem está preparado para atuar nessa alíquota?
Então, essa imagem ela exemplifica muito esse movimento que precisa acontecer de fato de apuração. E aqui eu quero falar rapidamente de 5 pilares para preparar a sua empresa para a reforma tributária, olhando na ótica financeira, né, na ótica de gestão. O primeiro deles é implementar de fato uma rotina de contas a pagar e de contas a receber. Não dá simplesmente para a gente hoje pagar boleto a partir do DDA e simplesmente receber dinheiro na nossa conta sem saber o que é que está entrando e o que é que está saindo. Então a gente precisa ter uma rotina, processo de aprovação para não pagar nada errado. É muito comum, por exemplo, ter aquelas empresas que emitem um boleto para a nossa empresa, mas que de fato a gente não teve nenhuma prestação de serviço. E esse boleto aparece ali no seu DDA. E se você simplesmente paga boleto, né, você pode estar pagando, né, valores errados. Então, uma rotina de contas a pagar e receber eficaz é fundamental, é muito importante. Depois, conciliação bancária. Cada registro do nosso extrato bancário ele precisa ser apurado. A gente precisa saber o que entrou e o que saiu, categorizado corretamente, o que é receita, o que é despesa, o que é custo, que inclusive são coisas diferentes. Então, tudo isso precisa estar conciliado no banco e isso é a conciliação bancária que precisa ser implementada. O demonstrativo de resultados, ou a DRE, isso precisa vir sempre no começo do mês, relativo ao mês anterior, para que a gente possa apurar o que aconteceu na empresa. E o DRE é uma ferramenta, é um recurso de apresentação para entender se o seu negócio dá resultado operacionalmente. Ele não é simplesmente uma ferramenta para você ver se você teve lucro. O objetivo do DRE, o objetivo final da DRE é mostrar se sua empresa é rentável ou não. Para isso existe, né, por exemplo, a margem EBITDA, para você entender se sua empresa ela é lucrativa ou não operacionalmente, independente de retiradas e saídas não operacionais. O fluxo de caixa, então como que está a entrada e a saída de dinheiro? Quanto eu tenho de dinheiro provisionado? Como está a minha reserva? Esse fluxo de caixa de pagamento de fornecedores, de entrada de dinheiro, ele é fundamental. Conectando com o que o Dr. Laio falou, na reforma tributária a gente vai ter um movimento do split payment, ou seja, a gente vai pagar um imposto no ato da venda. E hoje a gente paga o imposto 40 dias depois, né, no dia 20 do mês seguinte, muitas vezes, referente ao faturamento que foi apurado no mês anterior. Se a gente tem uma mudança significativa do giro, né, do fluxo de caixa da nossa empresa, e você não sabe como é o fluxo de caixa, você está preparado para esse movimento? É uma pergunta importante que a gente precisa de resposta. Tá? Então, uma rotina de fluxo de caixa, de entender o provisionamento das contas, ela é fundamental. E por último, mas é um item conectado com tudo isso que eu falei, é a formação de preço. Se eu conheço, né, os números da minha empresa, se eu gero uma DRE, se eu entendo meus custos de compra, se eu consigo trabalhar uma margem aceitável, eu formo preço. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita empresa formando preço a partir do quê? Olhar para o concorrente. Né? Então, quanto que o mercado pratica? E como o Dr. Laio falou, a partir de 2027, a mudança vai acontecer, o preço vai ser diferente. E aí você simplesmente vai copiar o preço de alguém que está preparado para a reforma, sendo que você não está? Então isso é muito perigoso, é um ponto de atenção. Pode passar. Vamos lá detalhar um pouco cada um dos cenários. Então, o que é o contas a pagar e receber? É uma rotina, né? Um processo dentro da sua empresa que precisa acontecer com alçadas de aprovação para o pagamento e para o recebimento de dinheiro. Né? A Movendo ela atua nessas duas frentes. Eu vou falar um pouco mais no final, não vou entrar agora nesse mérito, mas essa organização do contas a pagar e receber é fundamental para o seu negócio. Pode passar, Diogo. Depois, conciliação bancária. Se eu sei tudo o que entrou e o que saiu, e eu categorizei todos os lançamentos da minha conta, então eu conciliei o meu banco. Eu bati o saldo da minha conta. Nada ali aconteceu sem eu saber o que é. É muito comum, inclusive na pessoa física, né? A gente tem o nosso cartão de crédito, e quando a gente pega a fatura do cartão, a gente olha e fala, mas que lançamento é esse? Que compra é essa que eu fiz? Numa empresa é a mesma coisa. A gente muitas vezes olha o nosso extrato ou o cartão da empresa e pensa, o que foi isso aqui? Tudo isso precisa estar identificado, porque senão a gente começa a ter brechas por onde o dinheiro, por onde o nosso lucro, ele escapa. Depois, demonstrativo de resultados. Eu gosto muito dessa imagem porque ela é didática para explicar o que é uma DRE. Tá? E aqui eu vou dedicar um tempo para explicar isso de fato. Na primeira linha, a gente tem a receita bruta da empresa, que é quanto a gente faturou lá na ponta. Né? Vou dar o exemplo aqui de uns 100 mil reais, é a nossa receita bruta apurada. Depois a gente tem uma primeira retirada dessa receita bruta, é a primeira saída do dinheiro na nossa DRE, que são os impostos que a gente paga. Então isso tem que ser demonstrado para a gente chegar na nossa receita líquida.
Depois a gente chega no custo da mercadoria do serviço prestado. Essa linha é muito importante para bares e restaurantes porque isso traz para a gente um indicador fundamental chamado CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Com essa informação em mãos, eu consigo formar preço, porque eu entendo a minha margem de contribuição, que é o que forma logo após, que é o meu lucro bruto. Com o que sobra desse dinheiro, ou seja, eu vendi, eu apurei impostos, aquilo que eu gastei para comprar as mercadorias, para produzir o meu produto, sobra o dinheiro necessário para pagar minhas contas fixas, que são despesas operacionais e despesas financeiras. Então, tudo aquilo que eu tenho, folha, prolabore, aluguel, água, energia, tudo aquilo que tem de despesa fixa da sua empresa. De forma muito simples, o que é uma formação de preço? É entender quanto custa para eu produzir o meu produto e colocar uma margem que seja suficiente para pagar as despesas fixas e ainda sobrar um lucro no final. Tão simples como isso, mas a gente sabe que na prática acaba sendo um pouco mais difícil. Depois, a gente tem o lucro operacional, que é aquele indicador que eu falei no início do EBITDA. Nada mais é do que entender se a empresa de fato dá resultado positivo ou não. Numa eventual venda da empresa, esse é um indicador muito importante que é avaliado por um comprador para entender se o seu negócio é rentável, por isso que é importante cuidar dele. E no final a gente tem, para quem está no lucro real ou presumido, a apuração de impostos antes do nosso lucro líquido, que é o que de fato sobra para a distribuição. Essa é uma demonstração de DRE de uma forma mais de fluxo, que é muito legal, a gente leva inclusive para os nossos clientes. E aqui a gente tem um exemplo, eu trouxe o exemplo de uma empresa que é a Sanepar, a Companhia de Saneamento Paraná, que mostra como é a entrada de dinheiro dessa empresa e todas as deduções que acontecem até a saída lá no final do lucro líquido. Depois a gente também vai compartilhar esse material, ele vai estar disponível e vocês podem olhar ele no detalhe. E por que é tão importante analisar a DRE? Tudo isso que eu falei agora, e por que eu estou dedicando tempo para a DRE? A gente tem aqui um exemplo, um case que eu gosto de trazer, que é um case de mercado. A gente vê nos mercados muito daqueles produtos de marca própria. Por que o Carrefour tem, por exemplo, o leite do Carrefour? Por que o Carrefour tem lá o sucrilhos do Carrefour, ele queria com a embalagem dele? Porque o Carrefour entendeu um jogo muito importante da margem de contribuição, que é o mercado, basicamente, o custo do mercado hoje, ele é praticamente o preço que ele gasta para comprar um produto. Então ele compra, esse valor que ele gasta para comprar é praticamente o custo dele principal para depois ele vender. E aí o que o Carrefour entendeu? Ele entendeu que se ele diminuísse esse custo para adquirir o produto, ele conseguiria ter um lucro muito maior. E aí o que eles entenderam? Que se eles produzissem o próprio produto e vendessem, a margem deles ia aumentar. E nesse gráfico a gente consegue ver que aumentando a margem bruta, ou seja, a margem de contribuição de 20% para 22%, eles conseguiram dobrar o resultado líquido de 2 para 4, que na verdade eles duplicaram esse resultado, aumentando só 2 pontos percentual na margem de contribuição. Por isso que a gente bate na tecla para donos de bares e restaurantes que comprar com qualidade dá muita diferença na ponta. Olhem para esse processo de compra de vocês, é muito importante. Se vocês diminuem o CMV de vocês em 1, 2%, tenham certeza que o lucro líquido lá do final de vocês não vai aumentar só 1, 2%. A Lídia está concordando comigo porque ela dá muito esse conteúdo, ela sabe disso. Pode passar, por favor. E fluxo de caixa, Então, o quarto pilar que eu comentei acima e agora detalhando é entender as entradas e saídas da empresa, Esse gráfico ele mostra isso. Quando eu recebo esse dinheiro? Quando que eu pago as principais contas? Se a gente olha ali dia 5, dia 20, a gente tem as principais saídas, Eu pago imposto, eu pago folha, eu faço adiantamento. Então, como que eu planejo a minha empresa para que o fluxo de caixa, o saldo da minha conta, seja adequado para isso? E mais importante, se eu estou ficando com a conta negativa ao longo do mês, o que será que está acontecendo? O que esse sintoma, na verdade, ele traz para conhecimento, para mim, para nós que somos donos de negócio, tá bom? Então isso é muito importante. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a formação de preço. Que a formação de preço ela só é possível, pessoal, com a descoberta, ou melhor, com a visibilidade de todos esses números que a gente falou agora, tá? Então, se você não sabe o seu CMV, se você não sabe a margem que você quer praticar, você não consegue formar preço, Você vai olhar para o mercado e vai se moldar. Então, para formar um bom preço, inclusive ali eu deixei uma fórmula de markup, O markup nada mais é do que o valor que a gente vai multiplicar o nosso custo de produção desse produto para conseguir sair com o preço de venda lá na ponta. Então a gente tem que entender custos, a primeira coisa. Depois a gente tem que entender os custos fixos, que é tudo aquilo que eu vou precisar honrar ao longo do mês.
eu vou precisar definir uma margem de lucro atrativa, e ali eu coloco que o ideal é que pelo menos seja 10%. Né? Ninguém pode trabalhar por menos de 10%, isso é muito importante. E depois aplicar um markup, né, que faça sentido para o preço de venda que a gente quer praticar. Tá? O mercado fala muito de, coloque um markup de 2,5, né, multiplica por 2,5. Não é assim, pessoal. Lógico, 2,5, 3, muitas vezes ele já tem uma margenzinha ali que vai fazer sentido, mas é importante entender de fato o que é um markup aceitável para o seu negócio. E agora com a reforma tributária, isso fica ainda mais fundamental. Tá? Pode passar, Jonathan. O custo certo é margem garantida, né? Como a gente falou. Então, o custo da mercadoria vendida, né, o CMV apurado em dia, a inclusão das despesas operacionais, a definição da margem, tudo isso é muito importante, tá? Pode passar, Jonathan. E decisões baseadas em dados, né? Então, essas informações que a gente está falando aqui sobre gestão financeira, para você que é dono de bar e de restaurante, né, para você que está aqui nesse conteúdo online, está com a gente, é importante hoje você pensar nisso. Então, quais os canais que fazem mais sentido para o meu negócio? Né, você que hoje provavelmente está vendo a venda do delivery crescer, né? O mercado brasileiro de venda de comida fora do lar é outro depois da pandemia. Qual é a margem que eu devo praticar no delivery? Qual é a margem que eu tenho que vender nas plataformas? Isso é muito importante. Tá? Então, qual canal está fazendo mais sentido? Faz sentido eu manter o meu salão? Faz sentido eu vender só online? Qual categoria de produto está comendo minha margem? Né? Qual categoria de produto deixa mais resultado? Quais promoções eu posso fazer? Saber o ponto de equilíbrio também da sua empresa. Essa resposta do ponto de equilíbrio, ela vem da DRE. Né? A gente entendendo quanto de fato a gente precisa para zerar as contas. Né? Isso inclusive ajuda a gente a fazer metas, né? Metas de venda. Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor. Jonathan. E aqui eu quero só finalizar o meu conteúdo, né, esse breve conteúdo conectado com o tema da palestra, fazendo uma provocação, né, e conectando inclusive com a Movendo. Né? Nós que somos donos de bares e restaurantes, a gente tem algumas escolhas. Cada escolha do nosso negócio ela é muito importante. E as nossas escolhas elas definem se a gente vai estar vivo hoje, amanhã e no futuro com a reforma tributária. E você tem uma escolha hoje, né, como dono de bar e restaurante, que é: o que eu faço com o meu negócio? Eu foco na minha cozinha, no meu produto, no meu atendimento, ou eu foco no meu financeiro? Poxa, eu vi a noite inteira que eu preciso saber dos números. Agora, o que eu faço? Amanhã eu deixo, então, a minha cozinha, deixo meus produtos, deixo o meu marketing, que é tão importante, e vou simplesmente me aprofundar nas planilhas? A escolha é... A primeira opção dessa escolha, né, é fazer tudo, que a gente sabe que nunca dá certo, né, só vai dar sobrecarga, estresse. A opção 2 é trazer pessoas para dentro de casa, treinar, contratar, também dá certo. É um caminho que muitas empresas conseguem fazer. E a opção 3, né, que eu chamo de segredo, que é a especialização externa. E aí é onde entra a Movendo, atuando, aliada a bares e restaurantes, executando as rotinas financeiras, assumindo esse contas a pagar, esse contas a receber, organizando o fluxo de caixa, e todos os meses a gente senta com nossos clientes, apresenta a DRE, apresenta o fluxo de caixa, apresenta as variações de CMV, né, se a compra está ficando mais efetiva ou não. A gente traz soluções e ferramentas, né, de gestão para os nossos clientes para que eles tomem as melhores decisões. Tá? E aqui eu só quero concluir a minha apresentação, né, essa breve fala, com os benefícios desse BPO financeiro. Pode baixar um pouquinho, Jonathan. E o benefício ele começa em ter uma empresa cuidando da rotina. Então eu passo a terceirizar essa rotina financeira que muitas vezes os donos de bares e restaurantes não têm a capacidade de gerir para uma empresa terceira. Eu vou ter uma conciliação em dia de taxas, de tarifas, de serviços, de fornecedores, de pagamentos. Né? No caso da Movendo, inclusive, um diferencial nosso é que a gente atua no contas a receber, nas maquininhas de cartão, nos deliveries, recuperando dinheiro, negociando contratos. A gente faz auditoria, né, dessa conciliação. Depois, ter um demonstrativo de resultados todos os meses, né, para tomar decisões, para entender o movimento da minha empresa, fazer planejamento. Ter um parceiro estratégico para trocar. Então, hoje nós atendemos mais de 700 empresas e a gente sabe o que está dando certo e o que está dando errado. E muitas vezes a gente traz essas boas práticas para dentro dos nossos clientes para dar dicas, dar direcionamento, isso é muito importante. E ter um fornecedor que prioriza automação e tecnologia. Né? Eu costumo sempre apresentar a Movendo como uma empresa de tecnologia.
Hoje nós somos integrados em bancos, integrados em meios de pagamento, tudo isso traz agilidade para a gente conseguir atender com escala esse grande número de clientes. E por fim, eu quero deixar, né, na tela um QR Code que tem um brinde também muito importante, que é, a gente fornece de forma gratuita um diagnóstico da operação de vocês no iFood. Então basta ler esse QR Code, chamar a gente no WhatsApp. Hoje nós somos um parceiro homologado do iFood. E esse diagnóstico é um painel que a gente apresenta para você, dono de bar e restaurante, para mostrar quanto que o iFood está custando para o seu negócio. Então, quanto é a venda que você tem no iFood, quanto que você dá de promoção, quanto que você dá de alavancas, né, que a gente sabe que tem muitos cupons, e quanto que essa operação ela custa para você no final do mês. Então, é um brinde, né, que a gente traz aqui em parceria com a ESB, com a Brasel, com o Instituto Maricato, para fornecer para todos os alunos e para todo mundo que está na live também. Obrigado. Muito obrigada, André. Obrigada, pessoal da Movendo. Deixa eu tirar esse aqui. Esse material todo vai ficar disponível para os associados. Obrigado. Esse material todo vai ficar disponível para os associados. E eu gostaria, então, de agradecer a todos que estão aqui presentes e todos que estão online. Esse conteúdo, então, de novo, vai ficar no site da ESB e da Brasel para todos os associados, inclusive para os funcionários do departamento financeiro de todos os bares e restaurantes do nosso ecossistema de alimentação fora do lar. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo evento.